E é justamente por ser muito cíclicas e respondem muito bem a períodos de sazonalidades, e a gente tem aí alguns fundamentos que fazem preço e mantém com constância, né? Então, por mais que a gente está olhando um ativo que tem fundamentos que movimentam esse preço, a análise técnica funciona perfeitamente, porque, querendo ou não, a análise técnica hoje, né, é uma ciência que a gente estuda comportamento e é comportamento humano. Se você for ver tudo, as ondas de Elliott é comportamento humano, a gente percebe ação e reação justamente de condições adversas que as pessoas acabam replicando, né? Um medo, uma insegurança, a safra que foi ruim, meu Deus, vai faltar milho no mundo, aí o preço sobe, aí você vai ver depois, não é tudo isso, aí volta. Só que tudo isso ele reflete diretamente no gráfico. Então, assim, quando eu comecei a estudar esse mercado, eu tinha muito esse viés de eu tenho que acompanhar o fundamento para saber exatamente o que vai acontecer para eu poder tomar uma decisão. Só que como a gente tem muitas influências externas que fazem preço, então, por exemplo, a geada, é uma safra que não, né, é um período de estiagem, que não vai ter tanta chuva, El Ninho, Laninha, petróleo, que é nossa commodity mãe, tem câmbio, então é muita informação externa. E muitas vezes a gente fica tentando interpretar tudo que está rolando, analisar ciclo, porque no ano passado, nesse período, subiu, caiu, e estatisticamente vai replicar do mesmo jeito. Só que o que acontece? Vamos falar de novo. A gente sabe que o gráfico é fofoqueiro. Por que o gráfico é fofoqueiro? Porque tem muita informação que, para nós, pessoas físicas, as sardinhas do mercado, que não chega para a gente de imediato. Então, assim, quando a gente já vai saber da notícia, a gente já está chegando tarde, o preço talvez já foi precificado no gráfico. E aí, quando a gente sabe da notícia, então, muitas das vezes a gente já vai pegar um movimento no final dele. Por que eu falo que o gráfico é fofoqueiro? Porque quando tem alguma informação relevante, algo que esteja acontecendo, que a gente não está sabendo, e que essa movimentação começa a ser. Porque quem movimenta hoje esse mercado são os grandes players, são produtores, são pessoas que precisam usar esses contratos para redear custos de produção. Então, eles conseguem fazer trava com o preço do milho. Então, eu quero comprar milho agora a R$ 60, porque se acontecer alguma coisa, eu estou protegido, já estou garantindo o meu preço no valor do milho naquele patamar. Então, quem utiliza essas ferramentas para a rede são esses grandes players. E aí, só que eles não vão contar para a gente o que eles estão fazendo. E onde é que a gente vê essa informação? A gente vê no volume que está entrando no gráfico. Então, ao entrar, quando você consegue perceber montagem de posição, quando você consegue, por exemplo, o ciclo do milho do ano de 2022 teve uma queda ali que foi fora do comum. Esse ano eu não posso esperar que ele vai cair só porque ele fez isso no ano passado, porque talvez tenha algum fundamento que tenha mudado e ele já esteja montando posição. Poxa, o dólar está caro, está puxando o preço para cima, a gente está aumentando os nossos custos. Aí você começa a enxergar a movimentação de comprador. Poxa, se eles que são os grandões estão comprando, eu vou vender? Então não faz muito sentido. Eles já me contaram a fofoca ali olhando no gráfico, eles já estão montando uma posição. Então, quando você tira um pouco do viés do fundamento e tenta enxergar e olhar para o gráfico, de fato, essas montagens de posição, e assim, gente, eu falo montagem de posição, parece que é uma coisa que assim, eu vejo os players, fluxo, e o fulano de tal que está comprando, e o BS. Não, você vê um volume de barra, né? Uma barra de negociação com força, né? A gente já vai abrir o gráfico, eu já vou mostrar aqui para vocês algumas formas de enxergar essas movimentações. Mas você percebe que, poxa, isso daqui está fora do padrão. Se nos últimos anos não aconteceu assim, eles estão fazendo assado, opa, é um sinal de alerta, de atenção para você falar, eu vou seguir o que eles estão mandando, eu não vou contra. Então, é o que eu falo, gráfico é fofoqueiro, no mercado a gente é igual o corno, porque a gente é o último a saber, eu e as minhas pérolas, né? Então, assim, já que a gente vai ficar
Já que a gente vai ser o último a saber, então vamos antecipar a fofoca e vamos seguir o que o gráfico está falando, porque justamente ele é o suficiente para você conseguir tomar uma posição. Eu acho que é legal a gente trazer isso, porque sempre quando a gente fala, eu não opero commodities porque é muito difícil de entender fundamento, de interpretar e não sei o quê. Mas quando você fica muito focado no fundamento, você acaba não conseguindo tomar uma decisão gráfica. E assim, depois que passa o movimento, você lê o gráfico, você fala assim, ele estava me cantando a bola desde 2000 e tralalá, que ele ia fazer esse movimento. Então, é a malícia de mercado que a gente vai construindo com o tempo, né? Alguns anos aí operando esses ativos, eu já entendi que encontrei minha zona de conforto. Óbvio que a gente tem que entender um pouco de fundamento, sim, tem algumas coisas importantes para a gente acompanhar, mas não é o que... Se você tirar do fundo da tela ali o código do ativo, você vai operar o gráfico como se fosse um índice, um dólar, uma ação, uma Petro, uma Vale, porque a análise é a mesma e vai funcionar em qualquer ativo.